A Estratégia do Dia, o podcast original da Bloomberg Linha. Qual é a música do gás na sua cidade? Será que é uma música universal? Uma vez eu tinha essa resposta, mas agora eu honestamente esqueci e vou recorrer aos queridos ouvintes deste podcast para eles me explicarem. Até porque a gente vai falar sobre gás, mas não o seu gás de cozinha. A gente vai falar sobre como o Brasil se tornou o mais recente competidor por suprimentos globais de gás natural liquefeito, uma vez que o clima mais seco do país trouxe uma ameaça ao nível dos reservatórios e à produção de energia hidrelétrica. Estaria isso significando que você escutará cada vez mais a musiquinha do gás? Não sei. O ponto é que a gente normalmente utiliza energia hidrelétrica para suprir a maior parte do nosso consumo de eletricidade. Só que agora estamos recorrendo ao gás natural e às usinas termoelétricas quando os níveis da água dos reservatórios estão caindo. Uma maior demanda por GNL esperada para os próximos meses pressionaria ainda mais o mercado global do combustível no momento em que a procura cresce da Ásia ao norte da África. A estratégia do dia de hoje é entender como fornecedores de energia, incluindo a Petrobras, estão encomendando carregamentos de GNL para setembro, no momento em que o aperto global do mercado está ficando mais crítico. A gente vai falar sobre essa reportagem especial da Bloomberg News e também vamos falar sobre como o preço médio de uma casa no Vale do Silício, nos Estados Unidos, está superando os 2 milhões de dólares. É mole? E também sobre como as brasileiras Nubank e XP estão agora integrando um índice, o MSCI Brasil, num movimento que deve gerar bilhões em fluxo. Eu sou Ana Carolina Zitlag, esse é o Estratégia do Dia. E você pode se inscrever para ficar por dentro de todas essas notícias fofoquinhas econômicas que a gente traz por aqui. Você também pode seguir a Bloomberg Linha nas redes sociais. Esses são sempre os meus recados. Se você já está aqui desde sempre, você sabe que eles são tão aí fixos quanto... O que é uma coisa fixa que acontece todos os dias? O nascer do sol. Estou poética no dia de hoje. Para quem não gosta desses comentários, um abraço. Para quem gosta, um abraço também. Vamos às notícias. Fornecedores de energia, incluindo a Petrobras, buscam encomendar 6 carregamentos de GNL para entrega em setembro, de acordo com traders com conhecimento direto das informações que foram ouvidos pelos repórteres da Bloomberg News. Embora a situação não seja tão crítica quanto em 2021, quando uma seca severa forçou o Brasil a comprar volumes recordes de GNL, as compras coincidiram com a forte demanda na Ásia em meio a um verão quente no hemisfério norte. Em outros lugares, o Egito começou a importar o combustível e as necessidades da Europa aumentaram após a interrupção da maioria dos fluxos por gasodutos da Rússia por causa da guerra com a Ucrânia. A Petrobras não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. O aumento da geração de energia a gás no Brasil vai ter um impacto direto sobre os consumidores e as indústrias, com o aumento das contas de eletricidade para compensar o uso mais intenso das usinas termoelétricas. A Agência Nacional de Águas e Saneamento, chamada de ANA, olha que nome bonito, informou no dia 31 de julho que 2 rios da bacia amazônica apresentavam níveis de água criticamente baixos após chuvas abaixo da média durante a estação chuvosa. Um desses rios, o Madeira, tem 2 projetos hidrelétricos que estão expostos às condições de seca. Inclusive, lembra que ano passado tivemos uma seca histórica no Amazonas e em toda a região amazônica brasileira, trazendo um impacto econômico forte para a nossa economia, que também foi vista aí no aumento da inflação do país. O preço médio de uma casa no Vale do Silício ultrapassou 2 milhões de dólares no segundo trimestre, a primeira vez que uma região metropolitana dos Estados Unidos supera essa marca e um sintoma do desafio de acesso à moradia do país. Os preços das casas unifamiliares na região de São José, Sunnyvale, Santa Clara aumentaram 11,6% no segundo trimestre em relação ao ano anterior, chegando a 2,08 milhões de dólares. E aí você pode... Ai, Deus! Toda vez que eu penso na possibilidade de ter que comprar uma casa, aí eu vejo isso, eu entro em desespero. Nenhuma região metropolitana do país havia ultrapassado 2 milhões de dólares nos dados da Associação Nacional dos Corretores de Imóveis desde 1979. A vizinha San Francisco
ficou em segundo lugar entre as áreas metropolitanas mais caras do país. O preço médio de uma casa subiu 8,5% no último ano na região, para cerca de 1,45 milhão de dólares. 7 dos 10 mercados mais caros dos Estados Unidos estavam na Califórnia. Muito caro morar na Califórnia. A valorização acentuada do preço dos imóveis residenciais no estado reflete um problema mais amplo de acessibilidade. Em todos os Estados Unidos, o crescimento anual do preço dos imóveis residenciais para casas unifamiliares existentes aumentou 4,9%. Em nível nacional, 89% das regiões metropolitanas registraram um aumento nos preços dos imóveis residenciais no segundo trimestre. E em 48%, quanto número nessa matéria? Em 48% dos mercados dos Estados Unidos, é necessário ter uma renda de pelo menos $100 mil por ano para pagar um financiamento com 10% de entrada. Senhor amado. O pagamento de um financiamento foi de, em média, $2.262 por mês, um aumento de cerca de 11% em relação ao primeiro trimestre. Vou resumir a notícia para você. Caro morar nos Estados Unidos, hein? Principalmente na Califórnia. Novas ações de companhias brasileiras listadas em bolsas estrangeiras vão se juntar ao índice MSCI, em um movimento que deve significar bilhões de dólares de fluxo a partir de setembro. O Nubank, o banco digital que conta com a Berkshire Hathaway e a Sequoia Capital entre os seus acionistas, bem como as empresas de pagamentos Stone e PagBank, a XP e o Banco Inter, vão ser adicionadas ao MSCI Brasil. Percebeu que todos esses bancos brasileiros têm nomes internacionais? As ações negociadas no Brasil da Embraer, que não tem um nome internacional, também devem se juntar, enquanto as da Eneva e as da Renner vão ser removidas, segundo o provedor do índice na segunda-feira. Essas mudanças devem entrar em vigor no próximo dia 2 de setembro. A decisão de incluir listagens estrangeiras foi visto como um divisor de águas para o mercado acionário brasileiro. Estrategistas do Morgan Stanley disseram no início deste ano que a decisão poderia destravar quase $5 bilhões em fluxos para essas ações. O Nubank foi uma das maiores adições ao índice MSCI de mercados emergentes, junto com a Hwang Lankang Reef Hydropower da Índia e a Ednoc dos Emirados Árabes Unidos. Mais um dia em que trouxemos notícias mais pockets aqui para você, ouvinte. Estamos numa semana um pouco mais encurtada aqui de episódios por conta de fluxos internos na nossa empresa, mas em breve voltamos com episódios mais explicados, prolongados, mastigados, para você começar o seu dia muito bem informado. Tá bom? Então, tá bom. A gente se fala amanhã.